Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o KNCR. E seguindo aí, eu tô vendo que vocês estão gostando bastante dessa série onde a gente conversa do KNCR e também fala um pouco de expectativa de Selic e tal, o que tá por vir. Eu acho que é bem interessante a gente fazer esse tipo de vídeo. Acaba sendo meio que uma prévia do que eu faço lá pro pessoal na área de membros, né? Enfim, KNCR quase 6 bi, patrimonial em 101, a cota mercado em 103. Muita gente se pergunta, pô, o fundo tá acima do VP, a Selic tá caindo, não era pra esse fundo tá derretendo e tal, não sei o quê. Pois bem, galera, olhando isso de forma isolada, era. Só que o que acontece? Tá vendo isso aqui? Olha isso aqui, R$1,07. Investir é comparar. Pega os fundos de papel que a gente tem aí na bolsa, compare os rendimentos. Pega um HGCR, pega um KNIP, pega um CVBI, tô pegando fundos com nível de CVBI, fundo de nível mais alto. Pega um FHI, pega um SNCI, que são middle risks. Todos estão pagando menos que o KNCR, por isso que a cota não cai. Tá explicado, beleza? Então quando você olhar e falar assim, pô, a cota não cai de jeito nenhum, porque hoje, mesmo com a Selic caindo, mesmo ele tendo um spread baixo frente ao CDI, ainda é um bom pagador em relação aos outros fundos de papel. Por isso que a cota está até com ágio, o fundo está chamando emissão e tudo, até aquela assembleia, que eu não sei se o dia que vocês estão assistindo já foi aprovada ou não, mas enfim. Então, certamente vai ser aprovado, isso aí não tem nem garra. Então, assim, por isso que ele está fazendo emissão, está aproveitando, porque ele, hoje, no momento atual, é um bom pagador frente aos outros fundos de papel que a gente tem na bolsa, beleza? Vamos lá, o fundo hoje também está operando alavancado, isso ajuda a conseguir entregar um pouco mais de rendimento. A gente tem 101% do patrimônio alocado em CDI mais 2 pontos corredores. Este fundo ele trabalha com essa alocação, ele não vai fugir do CDI, ele vai ficar sempre CDI. Tá aqui ó, nessa tabelinha, ó, ele explica, são os fundos da Kinea. Então a gente consegue ver onde eles estão. Então a gente tem desse lado, dessa linha aqui, deixa eu fazer uma linha aqui, peraí. Dessa linha aqui para baixo, a gente tem os fundos high grade da Kinea. Então aqui são os high grades. Dessa linha para cima, a gente tem os high yields da Kinea. E aí a gente tem os indexadores. De um lado o IPCA, do outro lado o CDI. Este cara, ele está aqui. Então ele é o high grade. Ele é o gráfico high grade CDI. Tá entendido? Então fica bem fácil de entender. O KNIP é o high grade IPCA. O que não é high yield é o high yield IPCA. Olha que ele está no indexador misto, mas ele vai se transformar 100% IPCA em algum momento. E o que não é o NIC é o high yield CDI. Então fica bem fácil, bem simples, não tem como você se confundir nos fundos da Kinea. É tudo somente simples. O KNSC é aqui no meio do caminho de tudo, ele pode flutuar pelos indexadores e pelo risco. Então, assim, é bem fácil de entender e cabe a você escolher qual fundo você precisa naquele momento, né? Aqui a questão do novo normativo do Conselho Monetário Nacional, que mudou um pouco as regras de CRI, CRA, LCI e LCA. Eu já comentei em vários vídeos sobre esse assunto, eu não gostei dessa mudança, pelo ponto, assim, galera, eu acho que o nosso país, a gente vive num país muito deficitário em tudo, então crédito sempre é bom. E aí aquela coisa, beleza, se estão usando um instrumento de forma errada, não sei o que, aquela coisa toda que o governo acabou utilizando para mudar essa regra, pô, cria então um terceiro instrumento, tem o CRI, tem o CRA, eu até zoei, fico zoando isso com os membros do canal, pô, tem um CRI, tem um CRA e cria o CRX lá, o CRI não binário, acabou, pronto. E aí ele investe em tudo, sabe? É uma coisa de Brasil, a gente nunca avança, a gente só fica retrocedendo. Só retrocedendo. E o governo fez isso para tentar arrecadar mais, porque ele faz, querendo ou não, CRI, CRA, LCI, tudo produto isento, ele vai fazer com que a empresa busque outra linha de crédito e vai ganhar imposto em cima disso. E para os nossos fundos, o que vai acabar impactando é o seguinte, dessa mudança, metade do PL que foi emitido ano passado não poderia ser emitido. Então vão ser menos CRIs para a mesma quantidade de fundo. No final, as taxas todas caem, porque vai ter mais gente procurando CRI e menos CRI no mercado e tudo mais, né? Oferta e demanda aí.
e tudo mais. A demanda vai continuar a mesma e a oferta vai cair. O fundo pagou 1,7, resultado de dezembro se beneficiou por conta do elevado patamar de alocação do fundo e o número de dias úteis no mês, né? E ele comenta sobre o Copom, que fez mais um corte da Selic e tudo, e a expectativa da Selic próximo de 9 no final do ano. Galera, isso está variando bastante, essa estimativa do Focus aí. Eu acho que fica entre 9 e 10, né? Eu acho que baixa de 10 para ter aquele placebo psicológico de falar que saiu dos 2 dígitos, né? Enfim, o que vai ditar a nossa Selic é esse carinha aqui, ó. No dia que eu tô gravando, saiu o CPI dos Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos, que ela veio um pouco mais forte do que o esperado, e isso traz uma frustração geral lá nos Estados Unidos. E aí o pessoal já está começando a falar que o corte de juros não acontece antes de junho. O pessoal estava precificando para março e agora já estão jogando mais para frente um pouco. E o que isso causa? Qual que é o efeito do juros americano na nossa Selic aqui? Grande questão é o seguinte. Veio acima do esperado. Grande questão é o seguinte. Aqui, para a gente sair desse ritmo de 0,5, para aumentar este ritmo, a gente só vai conseguir fazer isso se os Estados Unidos começar a cortar os juros lá. Antes disso, esquece, parceiro, esquece. O Brasil não está numa situação confortável para isso. A gente tem um fiscal totalmente bagunçado e fora do controle, um arcabouço fiscal que não presta, não funciona, um governo que não está preocupado com as contas públicas, e isso tudo corrobora para o Banco Central não conseguir cortar o quanto deveria. Se a gente tivesse um governo sério, num país sério, o Brasil não, o Brasil é uma república de banana, mas se a gente fosse num país sério, o que a gente já teria visto nesse tempo todo no Brasil? A gente estaria vendo um governo preocupado em reduzir os gastos, preocupado em tentar fazer superávit. Não, eles falam, a gente quer superávit esse ano, mas não vão conseguir, não adianta, eles podem falar uma coisa, os números mostram outra. Então, assim, como o governo não tem preocupação com o fiscal, nunca teve desde o início dele, já começou que o nosso corte da Selic, que era para ter acontecido lá em março, abril do ano passado, atrasou pra caramba por conta do risco fiscal, e agora a Selic não consegue cair o tanto quanto deveria. Certamente, se o governo estivesse fazendo o dever de casa, a Selic já estava caindo desde março, e agora o mercado ia olhar para esse cenário dos Estados Unidos e falar, não, tá tudo bem, aqui no Brasil tá tudo muito bem arrumado, as coisas estão caminhando na direção correta. Ia dar margem para o Banco Central conseguir prosseguir nos cortes. Pode ser, cara, é difícil, né, fazer esse exercício, mas quem sabe se no passado, se o governo tivesse feito o dever de casa esse ano passado inteiro e tivesse fazendo agora, a gente já não estaria falando de cortes de 0,75, corte de 1 ponto na taxa, igual está acontecendo em outros países, como o Chile, por exemplo. Então, assim, fica complicado. Então, a gente não sabe, é difícil de mensurar o que vai acontecer na Selic aqui. Porque o Banco Central, pelo menos, já deixou claro que vão ter mais 2 cortes de 0,5. E aí? E o depois? Vai reduzir para 0,25? Aumentar, eu acho muito improvável. Se manter, já é um ganho grande pro país, né? Se conseguir manter esse ritmo. Mas, cara, sei não, viu? Até porque agora em março o governo deve passar da revisão da meta de déficit e vai vir. Vão jogar a meta de um déficit aí e o mercado não vai gostar disso, né? Enfim, ficaremos atentos. Operações compromissadas, alavancagem do fundo, hoje tem uma alavancagem na casa de 7%, normal aqui, né, manter esse patamar aí. Se subir, não vai ser nenhum absurdo, viu, galera, porque o fundo vai fazer emissão, então vamos imaginar que se ela bata 14% no próximo relatório, não seria nenhum absurdo, porque ele faz isso antes de emitir, porque aí ele emite, pega o dinheiro da emissão, vai lá e paga a alavancagem, e aí você tem a alocação instantânea dos recursos, né, a alocação, quando você alavanca o fundo, a alocação dos recursos começa antes mesmo da oferta. Você tem essa liberdade. Que o fundo 101% alocado em CDI mais 2,14, que é a taxa de aquisição. Estou curioso para ver o pipeline da oferta, galera. No dia que eu estou gravando não saiu nada ainda. Tô curioso para ver as taxas que eles vão comprar. E aqui os setores é muito focado em escritório e shopping center, né? A liquidez do fundo é boa, não tem o que falar. Gerou 1,10, pagou 1,7, está com uma reservinha de 42 centavos, uma reservinha bem interessante. Aquela coisa, hein? Compra fundo de papel caro para você ver, olha o retorno. Pagando R$104, dá CDI mais 0,63. Imagina se ele batesse R$106. Seu retorno ia começar a ficar negativo, né? Pois bem, carteira dele, diversificada, não tem muito o que falar, não tem muita dor de cabeça. Aqui a assembleiazinha que teve, uma assembleia só para liberar a garantia
lá do Shopping em Caxias, que é um ativo que era do XPML que foi vendido pro MOL. E é isso, galera. Então, assim, mais nada. Tamo de olho aí na Selic, vamos ver o que vai acontecer. É muito difícil, galera, falar assim, vai acontecer isso, porque o cenário tá mudando muito, cara. Eu falo isso com os membros do canal, cara, o cenário muda, assim, de um dia pro outro muda tudo. Né? Hoje saiu os dados da inflação dos Estados Unidos, o mercado já zangou pra caramba. Início do mês o mercado já tava zangando, já tava meio zangado, agora então vai zangar mais ainda. Aí vai um político fala uma merda e tal. Então assim, é muito difícil falar assim, daqui a 3 meses isso vai acontecer. Cara, praticamente impossível. A gente tem que trabalhar muito no agora e ir calibrando a mão. Beleza? Então galera, é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!